Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Professor Alexandre Leonel. Nessa aula eu vou falar com vocês a respeito do medicamento homeopático calcária fluórica na forma de sal de Schussler. Eu vou fazer 12 aulas, uma para cada um dos sais. Clique no sininho de notificações, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, algum elogio, alguma crítica, mande nos comentários. É um prazer ter você aqui comigo. Nessa aqui é uma das minhas missões de vida, ensinar homeopatia para as pessoas que querem aprender um pouco mais. Vamos falar então de calcária fluórica. Antes vou fazer um breve resumo, se você está chegando aqui pela primeira vez e está querendo aprender a respeito dos sais de Schussler, acho bom a gente começar do começo, como eu costumo dizer. Então está aqui, sais de Schussler, nutrição celular homeopática. Por que eu faço questão de chamar de nutrição celular homeopática? Porque apesar dos 12 sais de Schussler serem sais minerais essenciais, eles não são capazes de suplementar a demanda dos nutrientes que o organismo precisa. Mas eles são capazes de nutrir as células na nanodose que a célula precisa para desempenhar sua função. Então, num quadro agudo, a utilização do sal de Schussler tem a finalidade de nutrir a célula daquele tecido que está adoecido para poder fazer com que ele se recupere o mais rápido possível pela otimização, pela melhora da atividade das células. Então, nós não podemos falar em suplementação homeopática, mas podemos falar em nutrição celular homeopática. Esse é o livro do Schussler que eu tenho citado como referência. Essa é a publicação em inglês, 12ª edição. A obra original é em alemão, é uma língua que poucas pessoas dominam, fora da Alemanha, uma grande dificuldade de aprendê-la, mas nós temos o recurso de conhecer em inglês a obra do Schussler. Então esse é o livro original. Se você tem interesse em estudar, digamos assim, mais profundamente, essa é uma boa referência. Vamos olhar então o que eu chamo de os 12 primeiros. E por que eu chamo dos 12 primeiros? Porque depois, em um determinado momento da história dos sais de Schussler, outros médicos homeopatas, discípulos do trabalho de Schussler, acabam desenvolvendo outros 12 sais, que em outra aula eu já até citei a existência deles e já até utilizamos em outros protocolos. Se você ainda não assistiu às outras aulas, sugiro que você faça isso para você ir agregando esse conhecimento a respeito dos sais de Schussler. Então, aí estão os 12, a calcária fluórica é o nosso tema de hoje, mas eu vou gravar uma aula para cada um dos outros 11. E você está vendo aí que existe uma potência na frente do nome do medicamento, que é a potência que o Schussler trabalhou. Eu já expliquei isso também em outras aulas, que no Brasil nem sempre é possível encontrar o medicamento sal de Schussler para se produzir na 6-DH, por exemplo. Então, quando eu comecei a estudar o sal de Schussler no Brasil, eu precisava encontrar um meio, vamos dizer assim, prático e factível, se as pessoas quisessem usar o medicamento. E acabei decidindo então trabalhar com todos os sais de Schussler na 12-DH. E aqui também tem um ponto importante, É DH, decimal hahnemanniana, diluição 1:10. Por que eu destaco isso? Porque existe calcária fluórica na CH, na 12CH. E ainda que tenha alguma semelhança em algumas das recomendações e algumas das indicações, não é a principal, finalidade da CH ser um sal de Schussler. Na CH a finalidade é outra. Então aqui no sal de Schussler é sempre na DH. Não aceite a justificativa de que CH e DH é a mesma coisa, porque não é. A diluição é completamente diferente, o grau de diluição é completamente diferente. É de 1:10 na DH e de 1:100 na CH. Então a DH é mais concentrada, nós ainda temos resíduo do nutriente, e é isso que eu quero. Eu quero o medicamento homeopático sal de Schussler contendo parte, ainda que muito pequena, da substância original para poder nutrir a célula. Então vamos olhar para a calcária fluórica. É importante para a pele, para os tendões, para os ligamentos, músculos, vasos sanguíneos e unhas. Dá ao tecido a elasticidade e resistência necessária. É importante entender que os sais de Schussler têm uma relação muito íntima com determinados
tecidos, com determinadas partes do corpo. Então, para cada órgão, para cada tecido, nós temos aqueles sais de Schussler que são fundamentais. E é por isso que eu vou ser tão didático nessas 12 aulas a respeito de onde esse sal de Schussler é essencial. Não significa que nós não tenhamos calcária fluórica, né, ou fluoreto de cálcio, como nutriente em outros lugares, mas nesses lugares ela é decisiva para a qualidade, para a saúde e para a função da pele, dos tendões, dos ligamentos, dos músculos, dos vasos sanguíneos, da unha. Então, é importante eu entender isso, porque quando o paciente chega para mim e coloca uma demanda relacionada, por exemplo, a varizes, a hemorroidas, a circulação nas pernas, eu tenho que lembrar que calcária fluórica tem um papel importante, por exemplo, nos vasos sanguíneos. E quando esse paciente traz para mim um problema de histórico de lesões de tendões, ligamentos e problemas musculares, eu também vou lembrar disso. Ou seja, à medida em que eu vou conhecendo aonde o sal de Schussler atua, eu consigo escolher o sal de Schussler para cuidar do meu paciente. É esse raciocínio, quer dizer, qual é o treino, né? Como é que eu aprendo o sal de Schussler para trabalhar na prática? Eu aprendo dessa maneira. Eu vou olhando para a finalidade dele e vou guardando essa informação, né? Não de maneira decorada, mas de maneira compreendida, entendida e aprendida. Assim eu consigo trabalhar com os sais de Schussler com facilidade. É possível fazer praticamente uma medicina inteira usando os 12 sais de Schussler. Então eu gosto muito de destacar as finalidades sem ficar decorando só o protocolo. Às vezes você encontra sugestões de protocolo de sais de Schussler, mas não tem uma explicação do porquê. E é isso que eu vou fazer, né, com cada um deles para você que é meu aluno aqui, está acompanhando as aulas e gosta do assunto. A calcária fluórica está presente no esmalte dos dentes, nos ossos e nas células da camada superior da pele. Também encontrada nos tecidos elásticos. Então, de novo aqui destacando um outro grupo de locais onde a calcária fluórica está. E eu quero chamar a atenção para o papel da calcária fluórica na formação dos dentes, na formação dos ossos e principalmente da ação dela sobre os vasos sanguíneos, né? Sobre as veias, sobre os microvasos, sobre as artérias, porque aqui nós vamos ter um grande ensinamento com essa informação que está colocada aqui. Guarde isso para você. O fluoreto de cálcio, né, na calcária fluórica, nos tecidos moles dá elasticidade, nos tecidos duros dá dureza e resistência. Então olha que maravilha que é a natureza e que maravilha que é esse trabalho de Schussler de entender, né, que o mesmo nutriente é responsável por desempenhos diferentes a levar em consideração o local onde nós estamos falando. E quem decide o que vai fazer com o fluoreto de cálcio? A célula. A célula do dente decide que vai fazer dente resistente. A célula dos vasos sanguíneos decide que vai fazer vaso sanguíneo flexível. Então isso é uma sabedoria muito grande. A célula da pele vai decidir que vai fazer uma pele resistente. Mas ao mesmo tempo, a célula de uma cicatriz, tendo a dosagem correta de fluoreto de cálcio, vai evitar um queloide, por exemplo. Então veja que há uma inteligência bioquímica a partir do que se faz com os sais de Schussler, e é por isso que é importante compreender a finalidade de cada um deles. Então vamos olhar lá, para ficar mais fácil para memorizar, eu fiz 2 slides aqui bem práticos. Então, calcária fluórica. Onde nós temos? Onde ela é importante? Nos ossos, nos dentes, nas unhas, nos tendões, nos ligamentos, nas cicatrizes e calos, e aqui a questão do queloide é importante, né? Então elas melhoram o processo de cicatrização, fazendo com que ele seja mais estruturado, organizado e não crie, né, consequências danosas para aquele local da lesão, digamos assim, permitindo que o paciente tenha uma cicatriz, mas seja uma cicatriz discreta, seja uma cicatriz flexível, não crie ali um queloide e assim por diante. Varizes e hemorroidas é um baita de um sal de Schussler, um baita de um medicamento homeopático, né?
Eu sei que existem outros medicamentos homeopáticos para varizes e hemorroidas, eu mesmo tenho outras aulas a respeito do assunto, né? Mas aqui, falando de sal de Schussler, é calcária fluórica. Me fala um sal de Schussler para varizes e hemorroidas. Calcária fluórica certamente será um deles ou o principal deles. É o sal da elasticidade, importante lembrar desse papel, né, da elasticidade, e ao mesmo tempo o papel da resistência, da dureza, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, às vezes a associação de calcária fluórica com magnésia fosfórica para algumas circunstâncias. Às vezes nós vamos ver calcária fluórica com calcária fosfórica para outras circunstâncias. Então, se eu sei para que serve a calcária fluórica, depois estudando os outros sais, eu vou começando a entender como é que eu posso encaixar, né, esse jogo. Né? Eu falo que os sais de Schussler são como peças da Lego. Você pode ir montando esse brinquedo Lego usando os sais de Schussler e formando vários protocolos de tratamento. Aqui está um esqueminha para que eu sei que tem alunos que são mais visuais, né? Outros são mais auditivos. Então está aqui um outro esquema, né? Para você memorizar do seu jeito aí. Ossos, pele, parede vascular, tecido conjuntivo e esmalte dos dentes. Importante, eu destaquei aí a parede vascular, porque às vezes as pessoas sabem até alguma coisa sobre a calcária fluórica, mas ficam presos na história dos ossos e dos dentes. Então tem que lembrar que ela tem papel diferente dependendo do tecido. Vamos lá, ó. Calcária fluórica, de novo, vamos repassar, memorizar, guardar. O aprendizado passa pela repetição. Às vezes a aula fica repetitiva mesmo, eu sei. Mas eu também tenho que repetir várias vezes para mim para que eu possa aprender, não é? Então, e outra, o que você está vendo aqui é o resumo de uma revisão em vários livros sobre sais de Schussler. Eu citei o primeiro, o original, mas existem milhares de publicações a respeito do sais de Schussler. Eu tenho vários livros e publicações de sais de Schussler aqui na Homeopatia Brasil, e o papel do professor, eu entendo que é fazer uma revisão de tudo isso e entregar de maneira mais prática para que você, que é o aluno, que quer aprender de forma prática, direta e aplicável, possa ter isso de uma maneira resumida. Então a calcária fluórica é o sal da forma, da coesão e da integridade dos tecidos. Aqui tem que tomar cuidado para não confundir a calcária fluórica com a silícia, porque a silícia também vai ter esse papel, né? Esse papel meio de cimento, que vai unir as células, que vai dar um pouco de estrutura para o tecido. Mas especificamente falando de ossos, falando de tecidos circulatórios, né? Falando da pele, falando dos dentes, destaque para a calcária fluórica. Quando o tecido endurece demais, calcária fluórica devolve a maleabilidade. Então está aqui, né, a indicação da calcária fluórica numa cicatriz, está aqui a indicação da calcária fluórica num vaso sanguíneo com depósito de cálcio que está ficando enrijecido. Então aqui tem várias finalidades que dá para a gente extrapolar de calcária fluórica. Quando o tecido perde a tonicidade, a calcária fluórica devolve a sustentação. Então aqui está o papel da calcária fluórica, por exemplo, na pele, no cabelo, na unha, né? Ela entrega essa estrutura que às vezes falta. Às vezes na formação dos dentes, né? Os dentes frágeis, sem estrutura, quebradiços. Muito importante. Muitas vezes a utilização da calcária fluórica durante a gestação, né? Tem uma das finalidades garantir uma boa dentição. Eu não sei se você sabe, mas a qualidade dos dentes depende da gestação. Os dentes são gerados durante a gestação. Eles ficam lá, a sementinha do dente fica lá dentro, guardadinha para a hora certa de nascer. Então esses recursos, né, nutricionais para a formação da, entre aspas, gema do dente podem ser ofertados através dos sais de Schussler. Atua nos tecidos que precisam resistir sem perder a flexibilidade. Vamos pensar qual é o exemplo aqui? Os vasos sanguíneos. Eu preciso que o vaso sanguíneo seja resistente o suficiente para criar uma pressão que vai garantir a circulação de qualidade no corpo todo, né? Mas eu também não posso ter um vaso sanguíneo rígido, endurecido, porque senão eu não consigo garantir que a circulação também aconteça de maneira adequada em alguns lugares.
É por isso que a calcária fluórica está tão bem recomendada nas varizes e nas hemorroidas, por conta disso também. É o sal dos ligamentos, dos tendões, das fibras elásticas e da parede vascular. Ligamentos, tendões, lesões musculares, né? Sempre pensar em calcária fluórica como auxiliar no tratamento. E aqui eu trago uma sugestão de tratamento utilizando os sais de Schussler. Veja, eu estou chamando de saúde odontológica. Então eu posso usar isso em vários momentos da vida, né? Eu posso usar isso durante a gestação, eu posso usar na infância, na hora da troca dos dentes de leite pelos dentes permanentes, e posso usar isso a qualquer momento em que a questão odontológica relacionada à estrutura óssea e à estrutura do dente seja o problema. Então aqui está a sugestão dessa associação. Eu sempre gosto de trabalhar com sais de Schussler associados, pelo menos 3. E eu sempre destaco que é sempre em frascos separados. Ah, Alexandre, por que você fala que é sempre em frascos separados? Não é possível fazer tudo junto? É possível fazer tudo junto. Não existe impedimento do ponto de vista técnico, mas não existe amparo na literatura para fazer tudo junto. Então veja, a gente fica num dilema desnecessário. O Schussler usou separado, eu vou usar separado. E uma outra coisa importante a respeito de fazer junto ou separado é lembrar que, na maioria das vezes, eu vou usar isso por um longo período. Não vou usar isso uma semana. Então eu vou precisar de um volume maior de medicamento, né? Para fazer esse tratamento durante 3 meses, 6 meses. Tem gente que usa sais de Schussler o ano todo, dependendo da estratégia. Então eu fazer 20 ml de todo mundo misturado não faz o menor sentido, nem do ponto de vista teórico, nem do ponto de vista prático de consumo. Tá? Então eu vou sempre recomendar e sempre defender os sais de Schussler separados, cada um no frasco. Calcária fluórica, calcária fosfórica e silícia. Se você ainda não assistiu a aula de calcária fosfórica e ainda não assistiu a aula de silícia, eu sugiro que você procure aí no canal, a hora que essa aula estiver disponível, e assista também. Aí você vai compreender o papel da calcária fosfórica e da silícia dentro do contexto dessa sugestão para a saúde odontológica. Então vamos lá, calcária fluórica, ossos e dentes. Dá dureza ao osso sem torná-lo quebradiço. Por quê? Porque eu não posso ter uma dureza cega. Eu preciso ter uma dureza flexível, uma dureza resiliente. Então esse é o papel da calcária fluórica. O fluoreto de cálcio é o nutriente que garante que os osteoblastos, que são as células de formação do osso, vão ser células vivas e saudáveis. Se elas forem vivas e saudáveis, esse osso vai ter saúde, ele vai ter resistência, ele vai ter a dureza, mas também vai ser algo flexível, vai ser algo móvel na medida do necessário e você não vai ter, digamos assim, fraturas ou por ser um osso falsamente saudável ou por ser um osso que tem um defeito na estrutura da formação das células. É o sal que mantém a elasticidade da matriz óssea. Era esse ponto aí que eu estava me referindo, né? Então a matriz óssea precisa ter uma certa elasticidade para que o movimento traga segurança para que o osso não quebre. Nos ossos sustenta a estrutura que precisa suportar a carga. Fundamental esse raciocínio, né? Muitas vezes você conhece pacientes que estão fazendo uso de determinados medicamentos alopáticos por causa do osso fraco, da osteoporose, e essa pessoa tem uma fratura espontânea. Né? A gente até fala, caiu e quebrou, ou quebrou e caiu. Né? Por quê? Porque esses medicamentos alopáticos não renovam as células, não fazem com que as células dos osteoblastos sejam células saudáveis, não fazem com que a matriz óssea seja uma matriz óssea flexível, viva. Então, isso faz toda a diferença quando você olha para os sais de Schussler. Nos dentes fortalece o esmalte, a resistência da superfície
Eu acho que a odontologia deveria incluir a calcária fluórica como estratégia obrigatória desde a gestação, primeira dentição, transição dos dentes de leite para os dentes permanentes. Acho que a calcária fluórica é um dos principais sais de Schussler da odontologia, sem dúvida alguma. Atua na coesão mineral entre o cálcio e o tecido orgânico. Então aqui é importante lembrar, né, principalmente na odontologia, dessa conversa que existe entre o dente e a estrutura óssea, entre o dente e a gengiva, e a deficiência, né, do fluoreto de cálcio faz com que essa coesão, né, não seja muito boa e o paciente passe a ter problemas odontológicos muito sérios e que na maioria das vezes é só, modo de dizer, né, porque se falta um nutriente, falta muita coisa, mas só a deficiência de calcária fluórica. Ajuda a prevenir fraturas quando o osso perde a flexibilidade. Então, quando eu falo de calcária fluórica na parte óssea, é natural que a gente fique com a sensação de que a grande finalidade dela é na infância, mas não, né? A calcária fluórica tem um papel muito importante também nos pacientes idosos, nos pacientes com fragilidade óssea por conta da idade. Então, aqui uma outra abordagem que vale a pena ser estudada com carinho. Mantém o dente firme no osso alveolar, eu acabei de falar, né, dessa conversa, né, entre o dente e a estrutura óssea que o recebe. Quando o osso endurece demais, devolve a adaptação. Então, em alguns casos, né, dependendo da história de saúde do paciente, aí a gente poderia entrar aqui nos raciocínios de medicina tradicional chinesa, a gente poderia entrar aqui nos raciocínios de suplementação de vitamina D e vitamina K. A gente teria vários raciocínios para cá, mas não é o motivo da aula agora. Mas é importante entender, né, que a calcária fluórica é esse sal inteligente, que dá dureza quando necessária, flexibilidade quando necessária. Quando o esmalte do dente enfraquece, reforça a resistência. É o sal da arquitetura mineral flexível de ossos e dentes. Eu acho que essa citação número 10 aqui, para mim, é a que traduz tudo aquilo que eu tentei dizer até aqui. É o sal da arquitetura mineral flexível dos ossos e dos dentes. Então vamos olhar agora uma sugestão um pouquinho diferente do saúde odontológica, agora olhando um pouco para a saúde óssea. E aí eu trago, né, a magnésia fosfórica aqui, porque a magnésia fosfórica vai ter um papel importante relacionado à flexibilidade do osso. Aí a gente vai olhar isso depois quando a gente estudar calcária fosfórica especificamente em outras indicações, junto com a calcária fosfórica e a calcária fluórica, todos na dose DH, cada um no frasco, numa posologia de 5 gotas de cada um deles, 3 a 4 vezes ao dia. Eu fiz aqui um slide separadinho só para a visão da calcária fluórica nos vasos sanguíneos. Acho importante olhar para isso. Ainda que eu não vá fazer aqui uma recomendação de um protocolo, mas eu fiz questão de destacar a calcária fluórica nos vasos sanguíneos. Então mantém a elasticidade da parede dos vasos, permite que o vaso se expanda sem perder sua estrutura, atua na integridade da fibra elástica vascular, evita que a parede vascular endureça precocemente e contribui para a adaptação vascular ao fluxo sanguíneo. Então, quando que eu vou pensar em calcária fluórica? Eu vou pensar calcária fluórica em varizes, eu vou pensar calcária fluórica em hemorroidas, eu vou pensar calcária fluórica num quadro de endurecimento, rigidez de artérias, de carótida. Eu vou pensar em calcária fluórica na recuperação de um paciente que teve um AVC, e a gente pode discutir isso depois numa outra aula, quando a gente pode falar do que a gente conhece como área de penumbra pós-AVC, em que é muito importante que eu garanta que aquela área que não foi a área lesada, mas que está prejudicada pela ausência de circulação, mantenha, digamos assim, um mínimo de condição possível de se recuperar. E aí a calcária fluórica pode ter um papel fundamental. Então, eu gosto demais da calcária fluórica, tanto via oral,
quanto a aplicação tópica. Então, por exemplo, você pode, junto com outros sais de Schussler, junto com outros medicamentos homeopáticos, produzir, por exemplo, um creme, um gel para aplicar nas pernas cansadas, para ser relaxante das pernas, com resultados extraordinários por conta do papel da calcária fluórica sobre a circulação. Vamos olhar aqui agora então uma recomendação de calcária fluórica para cabelos, unhas e pele. Calcária fluórica, por motivos óbvios, a gente já falou disso. O natro muriático, que está em uma outra aula, que a gente vai poder discutir as finalidades dele, mas aqui eu quero dizer que uma das grandes finalidades do natro muriático nessa recomendação é garantir a retenção de água ou dos sais eletrolíticos necessários para o funcionamento da célula. Então, a hidratação do cabelo, a hidratação da unha, a hidratação da pele. A qualidade dessa hidratação depende muito do natro muriático, né, que é o cloreto de sódio como nutriente, e a silícia, que entre todas as grandes finalidades que ela tem, aqui para cabelos, unhas e pele, é conhecido como sal da beleza. Então, calcária fluórica, natro muriático e silícia, os 3 sais de Schussler nessa recomendação específica para cabelos, unha e pele. Vamos olhar aqui a indicação de cada um deles, caminhando para o final da aula. Então, cada um deles dão, né, as indicações de calcária fluórica para cabelos, unhas e pele. Mantém a elasticidade e a firmeza da pele, a gente já falou disso, né? Eu preciso de uma pele que seja firme, resistente, mas também eu preciso que ela tenha elasticidade, então eu não posso ter dureza num processo de cicatrização, mas eu também preciso ter a firmeza necessária para que esse processo de cicatrização se consolide. Ajuda a pele a resistir à perda, a resistir sem perder flexibilidade, é o que eu acabei de dizer. Contribui para unhas mais firmes e menos quebradiças. É claro que unha, cabelo e pele também tem a ver com outros nutrientes, não só a calcária fluórica, né? Mas especificamente falando do fluoreto de cálcio, na unha ele tem um papel importante em firmeza e evitar que as unhas sejam quebradiças. Sustenta a estrutura do fio capilar, prevenindo a fragilidade. Se você associa com a silícia e o natro muriático, então você tem um fio de cabelo hidratado e com mais saúde, mais beleza, porque essa é a nomenclatura, como se diz, de silícia, né? É o sal de Schussler da beleza. E atua na coesão e integridade dos tecidos de revestimento. Então, de maneira geral, a calcária fluórica tem um papel importante sobre a pele em todos os aspectos. Desse jeito, né, dessa maneira prática e direta de explicar para vocês cada um dos sais de Schussler, eu espero contribuir para o seu conhecimento, seu desenvolvimento profissional, pessoal, se você é da área da saúde ou se você é um estudioso de homeopatia. E se você é um usuário, né, de medicamentos homeopáticos, você é um adepto da terapêutica homeopática, eu sempre defendi que é importante que você, paciente, compreenda por que você está usando aquele medicamento. E no caso dos sais de Schussler, é isso que eu estou fazendo aqui. Quero te pedir mais uma vez que você se inscreva no canal, que você dê a sua opinião nos comentários, que você compartilhe se você gostou dessa aula. E se você tem alguma crítica, alguma reclamação, alguma sugestão, também fica à vontade. Eu estou aqui para aprender junto com vocês e ensinar aquilo que eu tenho aprendido nesses 30 anos de trabalho. Muito obrigado por estar aqui. Quero agradecer demais a confiança de vocês, a participação de cada um de vocês. E quero dizer que nesses 30 e tantos anos de trabalho, o meu principal patrocinador, a minha fonte de vida, o meu trabalho é a empresa Homeopatia Brasil, é a empresa que eu criei, a empresa que trabalha com pesquisa e desenvolvimento de produtos homeopáticos, tanto para a agricultura quanto para seres humanos. E nessa empresa eu desempenho esse papel importante, entendo que é importante, de estudar e ensinar a homeopatia para quem quer saber mais. Um abraço e até a próxima aula.